Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Não sai daí não. Quando nós falamos Jó, vem superação, vitórias, antes as percas, né? Mas tem muito assunto para extrair, fora desse contexto. Eu acho que provavelmente é o que você está sempre acostumado. Abrir o livro de Jó e falar da benção, da restauração, de tudo que Deus deu de volta para ele. Não é assim? Livro de Jó, capítulo 1, diz assim, ó, título da palavra: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 jumentas de bois. E 500 jumentas eram também muitíssima gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam os 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Somente até aqui. Amém. É uma palavra bastante conhecida. Nesse 5º verso diz assim, ó: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que acontece? Essa palavra do livro de Jó me traz uma afirmação de fé. A história de Jó traz uma afirmação para nós de uma história com muita semelhança à nossa. Com muita semelhança. Mas a Bíblia conta que ele era um homem muito rico. Então pode ser que não tenha muita semelhança, porque eu, pelo menos, coitado de mim, nunca fui tão rico, né? E nem nunca cheguei próximo disso, né, Bruno? Mas a história remete a algum acontecimento sobre a nossa vida semelhante. Essa história se dá, irmãos, na época de Abraão. É isso mesmo. Mesmo estando aqui, mais ou menos encaixado na história como eu posso dizer, entre Salmos, enfim, que trata a história de Davi, Salomão, enfim, ele vai ser o acontecimento lá nos meados das épocas de Abraão. O que acontece? Quando nós lemos a história de Jó, nós falamos sobre Jó, para qualquer pessoa, já vem um entendimento da tua cabeça. Homem que tinha tudo. Não, primeiro temente a Deus, claro. Fiel, um homem respeitoso com Deus. Um homem que tinha divisas, vamos dizer assim. Um homem que tinha muito dinheiro. Um homem afortunado, um homem de bens. Com uma casa cheia de filhos, são 10. 7 homens, 3 mulheres. Rodeado de funcionários. Com muitas cabeças de gato, jumenta, camelo, enfim. Para a época, um homem afortunado, pode ver que ele não trata de ouro aqui, em nenhum momento. Nem prata, nada. O homem afortunado para essa época é uma casa cheia de filhos, com bastante pessoas que o rodeavam. O homem afortunado para essa época é com muitos animais e terra. Então, por isso que a história, quando estudamos Jó, ela se remete na época de Abraão. Já nesse contexto, onde é escrito o livro de Jó, na Bíblia, ela não se encaixa, porque já são as épocas do ouro, enfim. Então Jó, ele aparece já no livro, que leva o nome dele, já adulto, na fase adulta, casado, pai de 10 filhos, muito próspero, uma família rica, com tantas coisas. E quando nós contamos a história de Jó numa igreja,
Logo vimos que muitos que estão passando por necessidades já começam a se infiltrar nessa história e prestamos mais atenção. Por quê? Porque ela remete justamente a uma história de fé contada de um sofrimento. A pessoa que tinha, possuía, era grande, mas perde. E depois Deus restituiu quadruplicadamente. Mas eu preciso prestar atenção no movimento de Deus nessa história. Eu sou próspero, eu tenho tudo, está tudo funcionando. O significado da palavra, da letra, do nome Jó, é pessoa que perde e ganha, conquista e perde, pessoa sofrida, com percas e ganhos, para dizer o dia de hoje. Quando eu me arremeto à história, nos primeiros acontecimentos, ainda não consigo enxergar um ponto de partida para essa explanação da palavra. Mas quando eu vejo que há um movimento espiritual na história, em cima das percas de Jó, nós podemos extrair dessa história um movimento que nós passamos desapercebido espiritual, aonde diz que Deus aborda o diabo. É Deus que se dirige a ele e o para. Onde você está indo? Onde você está vindo? Então Deus tem esse movimento, ao contrário de que muita gente explica. Deus não só permitiu, mas Deus aborda o diabo. Deus o para. De onde você está vindo? As coisas de Deus são planejadas. As coisas, os movimentos de Deus são calculados. Então quando falam para você que Deus deu permissão, esquece de dizer que Deus aborda primeiramente o diabo. A palavra trata assim. Onde você está vindo? A de rodear e passear pela terra. Você tem visto o meu servo? Sim, claro. Como não vê? Um homem rico, afortunado, cheio de dinheiro. Um homem que tem uma família próspera, tem tanta coisa na vida. Um homem que tem tantos bens, tantas divisas. Claro que eu vejo. Ah, você tem visto. Agora eu te pergunto, dentro da história, será que Deus não percebia que o diabo olhava Jó? Será que Deus não percebia já que o diabo já observava algo? Que ele já tinha algo preparado para a vida de Jó, era só Deus permitir? Aí eu te pergunto, com todo esse dinheiro, com toda essa riqueza, com todo esse bem que Jó tinha, você acha que não despertava o interesse do diabo? Você acha que precisava Deus ir lá e falar, de onde você está vindo? Abordar ele? Não, porque ele já rodeava e passeava pela terra, e Deus percebia isso. Então quando Deus aborda o diabo, a primeira coisa que ele fala com Deus é, eu tenho visto, eu tenho. Se eu vejo, se eu olho, porque algo me chama atenção. E era exatamente a fé de Jó. Não os bens, a fé. Por que a fé? Porque Jó consagrava a família. Jó consagrava os filhos. Jó era temente a Deus. Jó era agradável a Deus. Jó era fiel a Deus no começo da história. Já diz isso. Então o diabo sabia que Deus o recompensaria pela maneira dele se portar com Deus, pela habitualidade que ele tinha em ser sincero com Deus. O diabo sabia que tudo que ele possuía era pelo comportamento de um cristão. É claro que ele é feliz, é claro que ele é obediente, é claro que ele pode ser tudo para você, é tão amável. Você abençoa ele, você dá tudo para ele, ele te honra, ele é temente, você dá tudo para ele. Exatamente na fé de Jó, o diabo vai tentar encontrar algo
para desvalorizá-lo. Ele não é forte, ele só é porque você dá. Ele só te honra porque você honra ele. Ele só é obediente porque tem uma família afortunada. Ele só é feliz porque você abençoa os animais. Ele só te fala que você é grandioso, que ele é respeitoso com você, que ele te ama e tem prazer de te honrar. Tem prazer em consagrar os filhos, porque a casa dele é cheia de gente, que ele tem terras. Irmãos, irmãs, é exatamente assim que o diabo trabalha. Quando nós começamos a nos desviar do caminho de Deus, o primeiro sinal que nós damos para o nosso Deus, e também o diabo se aproveita disso, é enfraquecer a nossa vida espiritual com palavras pequenas, com movimentos pequenos, aquilo que vai atingir a minha fé, aquilo que vai me deixar para baixo. É exatamente neste sentido que o diabo se aproveita. Da minha fraqueza é comum, porque ele sabe onde eu sou fraco, ele sabe aonde eu peco, ele sabe aonde eu erro. Quem erra com o mesmo costume, você acha que precisa alguém ir lá e consertar essa engrenagem porque ele quer o teu mal? Ele quer o teu mal, e ele vai lá justamente no teu mal apontar? Não, ele vai exatamente naquilo que você é forte, naquilo que te sustenta de pé, naquilo que você engrandece Deus, naquilo que te coloca de pé e te faz fiel com Cristo. É exatamente nessa base que o diabo vai atacar, fazer você perder o direito da vida eterna, o direito de estar na presença de Deus, a vontade de orar, a vontade de se consagrar. E a prova maior dessa história é justamente aonde o diabo vai tomar partido para destruir a vida de Jó, tirando os bens, tirando aquilo que ele possuía, e mais para frente os filhos, tira tudo dele, os animais, despeja sobre a vida dele uma enfermidade, mas a alma ficou de pé. Irmão, irmã, nós nos atentamos à nossa vida não, nós não somos observadores. Aquilo que às vezes nós estamos andando nas nuvens, nós estamos com tudo certo, está funcionando a minha vida material, as coisas estão se encaixando, a tua vida está dando certo na tua casa, lá no teu trabalho, está tudo se encaixando, mas algo já está acontecendo de errado, em que eu e você não estamos percebendo, mas está acontecendo. Existe uma guerra, uma luta invisível, nós falamos disso, e todos já estão cansados de ouvir isso, mas nós não a percebemos. São palavras ditas por um pregador, um presbítero, um pastor, qualquer um, que descem do altar e servem de alívio para o teu coração, mas daqui a pouco nós acabamos tudo isso, as luzes se apagam, e nós vamos viver a mesmice das coisas de todos os dias. A palavra me alerta, a palavra me ensina, a palavra abre os meus olhos espirituais, mas eu continuo na mesmice de toda a vida. Termina todo esse cenário, nós vamos embora para casa, o irmão André volta a ser o irmão André, o irmão Bruno volta a ser o irmão Bruno, e você volta a ser você normalmente, é claro, e esquecemos da palavra que ela nos avisou. Quando uma coisa está indo muito bem, olha todas as áreas da tua vida onde você precisa consertar, que é justamente aí que o diabo trabalha. Quando o nosso casamento está muito bem, obrigado, está tudo debaixo da paz de Deus, porque não eu posso ser provado no casamento? Eu não posso, ele não pode virar de ponta cabeça de repente. Por isso Jó consagrava os filhos, consagrava a família, ele era bem, Deus estava com ele, mas a constância de se consagrar já era se preparando para aquilo invisível para ele no momento, e aconteceu mesmo consagrando. A palavra
no livro de Jó nos remete a Deus resolvendo o problema de um homem. A palavra de Jó, no livro de Jó, nos remete uma vitória grandiosa sobre a vida de Jó depois de um sofrimento. E por que não dizer uma exaltação da vida dele de frente ao diabo? Mas existe bastante contextos na palavra. Leia Jó 10, que não diz bem assim. No livro de Jó, irmãos, sai para nós um ensino espiritual, que às vezes nós não estamos tão consagrados assim. Na grande maioria das vezes, nós não estamos preparados para sofrer uma prova. Na grande maioria das vezes, eu e você não estamos preparados para receber um não. Na grande maioria das vezes, nós não estamos preparados para enfrentar uma tempestade na nossa casa. E fazemos uma alusão, somente no momento em que Jó recebe a esposa, ele sentado em cima de cinza, se coçando com um caco de telha, e ela dizendo para ela: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: não, como uma louca falas tu. Ele deu e ele levou. Só lemos até aí. Mais para frente nós vamos ver que Jó reclama muito, que Jó murmura, que o pensamento dele viaja. Livro de Jó, no capítulo 10. O pensamento de um homem, Jó. Nessa prova toda: a minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa. Ou seja, ele está com a alma triste. Vou dar livre curso à minha queixa, vou deixar. Agora eu vou pensar, agora eu vou falar tudo o que eu penso, mais ou menos isso. Aí eu te pergunto, ele estava aqui sendo de que maneira? Como que Jó estava no livro de Jó, capítulo 10? É o mesmo que você vê no início do 1? Não é. Falarei da amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes. Faze-me porque contendes comigo? Parece bem que me oprimas, que rejeito o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Tens tu, porventura, óleo de carne? Vê tu como um homem? São os teus dias como os dias de um homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e te averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entristeceram, e todavia me consomes. Peço-te que lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e de carne me vestiste, e de ossos e nervos me entristeceste. Sabe o que significa isso? Jó sendo exatamente como eu e você, exatamente como nós vivemos. Quando nós tivemos, como nós tendo coisas boas sobre a nossa vida, nós somos de uma maneira, mas quando as coisas começam a apertar para nós, nós já esquecemos que Deus está do nosso lado toda a vida. E no início da palavra Deus disse o que para nós? O que Deus ensina para nós no início da palavra? Deus aborda o diabo e fala para ele: você tem visto o meu servo Jó? Sim. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã? Confiança. É o que eu e você somos no momento para Deus. Nós provamos ser quem nós somos através das nossas provas, da nossa angústia, da nossa tribulação, da nossa perseguição, do nosso sofrimento, da nossa enfermidade. É aí que nós provamos para Deus quem nós somos. Mas talvez por certo Jó, no momento dele se consagrava, transmitiu isso para Deus. Ah, mas quer dizer que que Jó enganou Deus, Deus se enganou de Jó? Não. Deus permitiu que o diabo provasse,
que o diabo colocasse a mão sobre ele para extrair algo dele, para ver até onde ele chegava. Eu quero ver se você é tão puro assim como você diz, eu quero ver até onde a tua fé vai, eu quero ver até onde o seu comportamento como cristão vai. Então, irmão, pelo poder desta palavra que o Espírito Santo está dizendo aqui, até onde a tua fé chega, até a tua vontade, aonde a tua vontade chega, até onde o seu desejo de vencer chega, até onde a tua perseverança vai chegar. Em que sentido da nossa vida, em que posição, em que lado nós estamos? Em que lado eu e você estamos? Será que Deus pode continuar com as mãos voltadas para a nossa vida? Será que Deus pode entrar na tua casa espiritual aí agora, com poder e glória? Mas não que não haja merecimento, que haja aliás merecimento ou crédito, não, mas que haja fé, amor pelas coisas sagradas. Será que em mim Deus pode descer agora e falar: eu vou vir aqui dar uma olhada como está a tua situação aqui perante mim? Tem um livrinho aqui chamado Livro das Crônicas, deixa eu ver como que está a sua situação. Meu servo, eu quero te abençoar hoje, eu tenho uma benção, eu tenho um propósito para a tua vida agora. Deixa eu ver como que está a sua situação, vamos lá, deixa eu procurar algo. Será que, vem cá, você viu alguma coisa contra o André? Você sabe de algo contra a irmã Ana? Você sabe de algo contra o irmão Bruno? Você sabe de algo contra fulano, contra cicano? Você sabe? Então despeja aí. Não dá para te abençoar não, toma um pouquinho de prova, eu preciso provar você, para ver até onde você chega. Irmã, entenda a tua prova, entenda a tua angústia, entenda a tua tribulação, de uma vez por toda. Glória a Deus. Nós vamos passar a vida inteira cobrando de Deus, enquanto Ele está aqui nos provando, para ver a nossa capacidade. Quanto mais ai você gritar, coloca aí um glória, aleluia, eu estou contigo, Senhor, entra no meu barco, dá tua mão, preciso vencer, não aguento mais, mas vou continuar aqui, tem misericórdia de mim, Senhor, aleluia. É isso que nós precisamos entender, transformar uma história linda, de sucesso, transformar uma história, glória a Deus, é muito simples, mas quando nós olhamos, será que eu encaixo nisso? O que eu preciso mudar, Senhor? Eu preciso de benção na minha vida. Quantos sonhos a se realizar dentro da tua casa com os teus filhos. Quanto que você deseja mudar a tua vida. Quanto que você precisa reconstruir a tua casa. Quanto que você precisa construir a tua vida. Quanto que você precisa acreditar na palavra. Quanto que eu, André, preciso acreditar mais em Deus. Quanto que eu preciso para que Deus entre na minha vida. Onde a minha mão tocar, haverá prosperidade no nome de Jesus. Quando eu orar para o enfermo, a enfermidade vai embora. Quando o meu sonho precisar ser realizado, porque eu não tenho saída, sabe como eu consigo isso? Através do Espírito Santo de Deus, é claro, mas da minha intimidade com Ele, de quanto eu me entrego para Ele, de quanto eu estou preparado para viver o que é do céu. Não dá para viver enganando minha alma, glória a Deus. Não dá para viver comendo qualquer coisa por aí e dizer que a palavra que está me moldando, não dá. Quando alguém vai reconstruir algo, tem que quebrar alguma coisa, tem que começar do zero. Quando nós precisamos de algo sobre a nossa vida, é da mesma maneira. Tem reconstruções, irmã, que dói na alma. Uma história fica para trás para outra começar. Glória a Deus. Quando nós precisamos voltar do zero, é mais difícil ainda. Porque são sonhos que ficaram para trás. Pessoas que ficaram pelo caminho. Está entendendo a palavra? Tem coisas que nós precisamos recomeçar do zero, porque não dá para aceitar a mesmice toda a vida, glória a Deus. Palavras doces que para você parece um prato recheado, mas por trás tem a mão do diabo, a boca do diabo, glória a Deus, oh, aleluia. E nós vivemos na constância, na mesmice, na mentira, na falsidade, na ilusão, glória a Deus, e achamos que Deus está no negócio só porque você está sofrendo
sofrendo, é Deus que permitiu. Não, irmã, é porque você não quer sair disso, acostumou com a mesmice, e não pensa que o diabo está batendo palma da tua desgraça, não. Ele está procurando a tua força para migrar mais ainda. Glória a Deus, oh, aleluia. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu e você possamos entender a palavra, o que Deus quer de nós, atentar-se nos mínimos detalhes. Não é possível que nós não estamos atentando. Quando tudo está bem, quando tudo está lá em cima, pode prestar atenção que quantos você já ouviu falar, parece que acontecem coisas do nada. Não é do nada não. É lá em cima que Ele quer tocar na sua fé, no seu desejo de continuar lutando. É quando você está construindo, Ele vai lá no topo, lá em cima, exatamente numa altura mais alta sua, aonde está tudo bem. Aquilo que está por baixo não interessa para Ele, Ele quer ver o tombo maior, quanto maior melhor. Então quando tiver tudo certo, se consagre aquilo que está lá em cima, o teu casamento indo bem, o teu trabalho indo bem, a tua amizade indo bem, o teu negócio indo bem. Consagre e se atente aos sinais, para que tudo não venha desmoronar e a cair, você esteja desapercebido, e aquilo que já está lá embaixo, como eu faço, irmão André? Ore para que Deus te ajude a reconstruir, se prepare para que Deus ajude a te construir novamente. Deus abençoa, é claro, mas eu tenho que ir lá e pedir a benção. Senhor, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Então, irmão, é contra buscar palavra? Não sou contra buscar palavra, é do cristão buscar confirmação de Deus, é claro. Mas a maior confirmação é a alegria no teu coração. E se você perceber que tem um sinal de vida aí, pode tocar o barco que Deus está nele. Glória a Deus. É simples de entender. É que às vezes nós estamos tão eufóricos, tão alucinados com aquilo que está dando certo, e esquecemos as coisinhas que estão lá embaixo. Não damos valor. Glória a Deus. E vivemos lá em cima. Você acha que Ele vai ficar esperando você lá embaixo? Ele vai até você. Aonde você está feliz, lá em cima. Entendamos a palavra. Deus abençoa, é claro. Deus cobre nós de benção, cobre nós de realizações, é claro. Vai ter bênçãos sobre a tua vida, é claro. A tua história muda, é claro. Mas eu preciso ficar atento. O que Deus quer para a minha vida. Em que sentido Deus está me provando. O que Ele quer extrair aquilo de mim. Para saber o que de verdade e fato tem dentro do meu coração. Se a verdade habita nele, se a simplicidade está nele, se a humildade está aí, se o desejo de ir para o céu está aí, se a sinceridade de estar na casa de Deus está aí, se o desejo de falar um glória está aí, estando em cima ou estando embaixo, tanto faz, o Deus é o mesmo, o glória é o mesmo, a alegria é o mesmo, o contentamento é o mesmo. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.